E aí, já leram a sexta edição da newsletter do Ciro Gomes? Bora falar sobre ela? Seguindo a tendência da edição anterior, essa foi uma edição que também foi bastante densa, com temas bastante longos, e nós tivemos ali o que escolher os 3 temas. Realmente foi bem difícil de escolher, mas nós vamos trazer os temas, vamos trazer um tema que vem das rapidinhas, vai ter lá no final do vídeo os nossos apontamentos, e agora nós vamos falar um pouquinho sobre o editorial. No seu editorial, Ciro iniciou comentando que nós tivemos uma alta do dólar, que já está em R$5, e nós tivemos, juntamente com isso, um aumento do preço dos combustíveis, como a gasolina, que bateu ali os seus 16,3%, e do diesel, que bateu 25,8%, o que eu já havia comentado, inclusive na live do Brasil Grande, que são amigos meus, que isso iria impactar na decisão do Banco Central para reduzir a taxa de juros. E não só isso, pessoal, isso também iria afetar na inflação, porque o preço da gasolina ele afeta diretamente no IPCA. Sei que muita gente não manja o que é o IPCA, mas o que tu precisa saber sobre esse tema? O que tu precisa saber é que esse tipo de inflação ele não tem nenhum tipo de sensibilidade a juro alto ou juro baixo, porque os combustíveis são preços administrados pelo governo. Outro ponto que o Ciro destaca, e ele já havia comentado isso já na outra edição da newsletter, justamente no editorial, a exemplo de agora, é que se percebe agora uma leve desaceleração econômica da China, e se isso de fato está acontecendo, isso é um problema grave, porque isso pode afetar na demanda das commodities brasileiras para a China, e se a China tem uma demanda menor pelas commodities brasileiras, isso vai fazer com que o preço global das commodities, já que a China tem uma participação global muito grande, vai fazer esse preço cair. E aí, como vocês já conhecem, como é o modelo econômico brasileiro, que é o campo pagando o consumo das cidades, infelizmente a nossa economia, novamente, a exemplo de 2014, 2016, com a presidente Dilma, num governo do PT, a economia de novo vai para o vinagre. Então bora para o primeiro tema dessa newsletter. Vamos falar um pouquinho sobre apagão, Eletrobras e a farsa do governo. O que tu precisa saber é que, ao contrário do que afirma parte da militância petista, Lula não contestou na justiça a privatização da Eletrobras. Pelo contrário, o que Lula fez, e é um movimento importante, enfatizo eu, o que ele fez de fato foi contestar alguns trechos da privatização, e entre eles está a proporcionalidade dos votos, já que a União ela tem 43% das ações, mas ela tem apenas 10% dos votos. Esse é o ponto que o Lula contestou. Uma curiosidade que o Ciro trouxe para essa edição, e eu fiz questão de trazê-la porque faz um link com outro tema lá da sessão de rapidinhas da edição anterior, é que vocês fazem ideia de quem são alguns nomes que estão entre os detentores das ações ordinárias da Eletrobras? Se eu te falasse o grupo 3G Radar, provavelmente tu não saberia quem é. Agora, se eu te citar os nomes Beto Sicupira, Marcel Teles e Jorge Paulo Lemann, o todo-poderoso da Ambev, e se eu citar uma companhia, podemos falar nela, o nome vocês conhecem, as Lojas Americanas, aí eu já acho que a gente já começa a esclarecer. Sim, pessoal, eu estou falando dos 3 bilionários que estão com seus nomes envolvidos em um dos maiores escândalos corporativos da história do Brasil. Não estou aqui querendo julgar ninguém, querendo dizer quem é responsável e quem não é. Isso a CPI vai apurar, a CVM vai apurar e outros órgãos competentes. Mas é um fato de que o nome deles está envolvido, que está sendo investigado com relação a esse escândalo das lojas americanas. E eles estão lá, na Eletrobras. Para finalizar, Cirão, no seu estilo bastante provocativo,
ele que havia recebido uma provocação da Janja com relação à Eletrobras, dessa vez ele devolveu, dizendo que se o governo ele for minimamente sério, ele faz o possível para reverter esse processo de privatização, porque ele, governo, tem a caneta na mão. Então, o Ciro ele conclui que não basta apenas lutar para reverter esse processo da proporcionalidade dos votos. É preciso lutar pela estatização da empresa. Com as devidas indenizações, volto a reforçar, porque do contrário estará claro e manifesto o teatro petista. O nosso segundo tema são as eleições argentinas e o fenômeno Milei, que para quem não acompanha os processos eleitorais na América Latina, recentemente houve as primárias obrigatórias lá na Argentina, que é um processo para habilitar os candidatos para a eleição, e o Javier Milei, o anarcocapitalista, surpreendeu a todos, superando uma marca de mais de 30% da preferência do eleitorado argentino. E esse fenômeno, o Milei, além de surpreender e ao mesmo tempo preocupar o Cirão, também foi uma oportunidade para o Cirão, junto com o professor Gustavo Castañón, refletir sobre o que está acontecendo. Por que o nosso povo, ou o povo argentino, de certa forma, nos últimos anos, ele tem votado tão tragicamente errado nos últimos processos eleitorais? O que está acontecendo? O que está por trás disso? Traçando um paralelo aqui com o Brasil, Ciro afirma que a mesma esquerda fake que no Brasil pariu o Bolsonaro, agora, lá na Argentina, está parindo o Javier Milei. E o problema, como sempre, é a economia. E eu posso provar para vocês. Olha só, no Brasil, no governo do PT, especificamente no governo Dilma, o PT produziu um caos econômico combinando recessão, desemprego, fome e outros males sociais. E os peronistas na Argentina produziram um quadro de recessão, uma inflação de 180% ao ano, e o Estado está com a sua capacidade comprometida para pagar a dívida. Está com o pires na mão, como popularmente nós chamamos aqui. O que é um problema histórico da macroeconomia argentina e se repete. Inclusive, o candidato peronista está lá no FMI já renegociando a dívida com o FMI caso ele ganhe. Está vendo como o problema geralmente ele é econômico? E é o caso aqui. Para concluir, em partes, eu compreendo a indignação dos argentinos com relação à resposta que a política lhes tem dado, seja com os peronistas ou pela direita tradicional representada pelo Maurício Macri nesse processo eleitoral. Entretanto, como nós vimos em outros processos eleitorais, a indignação ela não é uma resposta sadia. Vide o Bolsonaro aqui no Brasil. Então, nós não podemos confinar as nações, como diz o Cirão, a uma disputa entre o coisa ruim versus o coisa pior. Porque, além de não fornecer uma boa resposta, muitas vezes isso irá fazer com que nós mantenhamos o status quo para que nada mude. E muitas vezes esse é exatamente o objetivo dos binômios que estão na disputa eleitoral. Então é esse cuidado que a gente precisa ter. E o nosso terceiro tema eu vou querer abordar com vocês de uma forma diferente, porque é um tema que já é recorrente aqui nos nossos vídeos, é recorrente na newsletter, e esse tema é a Petrobras e a sua política de preços. E como nós temos argumentos que vão se repetindo, nós não daremos tanta importância para eles e nós vamos frisar em algumas informações que o Felipe Coutinho, que é vice-presidente da AEPET, trouxe para complementar essas nossas pontuações que a gente vem fazendo em vídeos e que o Ciro vem fazendo na newsletter, para a gente otimizar a informação e não deixar o vídeo tão longo. Que o PPI, o preço de paridade de importação, não acabou? Isso vocês já estão carecas de saber, porque trata-se de uma mera peça de publicidade do governo, ou se vocês preferirem, uma falácia nomotética, como chamou o Felipe Coutinho, ou se ainda preferirem, pode ser, se vocês quiserem, né, um grande jogo retórico do governo. Agora, o que talvez vocês não saibam é que o petróleo do tipo Brent
que é uma referência global, principalmente para os mercados da Europa e Ásia, o preço médio dele no período que compreende agosto de 2019 e abril de 2023, período de vigência do PPI, o preço médio dele foi de 1,39 vezes o preço do petróleo Brent, contra 1,45 vezes o preço do petróleo Brent em 16 de agosto de 2023, data essa que já estava em vigência o fim da PPI. Outro ponto que eu destaco aqui para o nosso vídeo são as 5 falácias elencadas pelo Felipe Coutinho, mas o Cirão ele escolheu apenas uma, que seria a falácia 2, que inclusive é argumento do atual presidente da Petrobras, que diz o seguinte, que o Brasil ele precisa importar combustíveis porque nós não temos no Brasil capacidade de refino para poder atender o nosso mercado. Então, por essa razão, nós temos que importar e não só importar, mas nós não podemos praticar preços inferiores aos de importação, porque senão ninguém vai importar e nós teremos um problema de desabastecimento de combustíveis no nosso país. E para fechar a ideia, ele informa que atualmente, com apenas o primeiro trem da refinaria Abreu e Lima e com o segundo ainda em andamento, ainda há uma necessidade de importação, mas ela seria em torno de 2,7%. Entretanto, a coisa ela muda de figura quando houver a conclusão do segundo trem da refinaria Abreu e Lima, que aí, neste caso, o parque de refino integral, ele alcançaria a capacidade de 5,1% maior que a demanda de diesel estimada para 2023. Na sessão de rapidinhas, eu destaco uma mobilização dos prefeitos e prefeitas de todo o Brasil que ocorrerá nessa semana, no dia 30 de agosto, no qual eles reivindicam o repasse integral do Fundo de Participação dos Municípios. Inclusive, pode acontecer a paralisação de alguns serviços. Só para vocês terem uma ideia do drama dos prefeitos. Só em julho, em 2023, a queda ela foi de 34% em relação ao mesmo período em 2022. E em agosto, nesse mês, a queda ela deverá ser superior a 20%. E aí o Cirão complementa dizendo que vai apoiar os prefeitos e que eles estão corretos de fazer as cobranças de Brasília, porque muitas vezes Brasília ela manda uma série de demandas aos municípios e faz o possível para retirar recursos dos municípios e aí eles não conseguem cumprir com algumas obrigações que foram decididas lá em Brasília. Agora chegou a hora dos apontamentos e como eu já tinha observado na outra edição, Cirão realmente melhorou bastante o layout gráfico. A gente está com uma qualidade melhor, uma disposição melhor das caixas, das letras, principalmente quando vai para a parte mais aprofundada com relação a alguns itens que tu está tocando na tua newsletter. Agora, o que está me incomodando, e já me incomodou em outras edições, são aquelas caixas muito coloridas, Cirão. Dá um jeito de melhorar isso, meu amigo, porque assim como eu reclamei da verde-limão, essa amarela que eu passei pano na outra edição, dessa vez eu não vou conseguir passar pano. Está muito ruim de ler. Ou tu troca a fonte, ou troca a caixa, porque aí fica melhor para a gente poder ler. E isso que a gente precisa para que a gente possa ter uma melhor qualidade para a gente visualizar. Agora, outro ponto que eu quero destacar, e eu peço permissão de vocês para eu ser o chato da galera, é o seguinte: Cirão, se tu vai tornar os teus artigos mais densos, cheio de fontes, trazendo maiores referências, como está acontecendo agora, há necessidade de fazer um editorial tão grande como tu vem fazendo? Eu não vejo necessidade. Acho que o editorial poderia ser muito menor para a gente poder dar atenção a outros temas, ainda mais para quem faz vídeo. E eu já vi que na outra edição tu fez um mini editorial com um texto tão ou maior que esse. Cirão, sinceramente, qual é a necessidade disso? Te poupa, Cirão. Deixa para os conteúdos que realmente valem a pena.
Então, assim, revisa essa questão do editorial, que eu acho que é um ponto que tu tá pecando e precisa melhorar, além daquela questão que eu abordei no item anterior. E o meu terceiro apontamento é com relação ao grupo 3G Radar. Sim, os bilionários, aqueles das lojas americanas e que também têm ações na Eletrobras. E aí, na minha avaliação, o Cirão ele errou na escolha dos dados, porque se ele queria impressionar, sinceramente, eu acho que escolher como dados a fração de capital, que é de 1,51%, e as ações ordinárias, que são 0,19%, não são números que mexem muito com a cabeça das pessoas, não mexem muito com a questão subjetiva das pessoas. Agora, se o Ciro tivesse focado nas ações preferenciais, que eles têm 10,99%, e para quem não sabe, as ações preferenciais, elas são aquele tipo de ação que dá prioridade para receber os dividendos quando os acionistas têm de receber esses dividendos. Então, assim, na minha opinião, essa seria uma informação que seria muito mais chocante do que a que o Cirão escolheu. Então, galera, estamos conversados. Esse foi o nosso vídeo. Espero que vocês tenham curtido. Se vocês curtiram, já sabe, dá o like, compartilha, comenta, ativa o sininho se tu ainda não é inscrito para te receber as novas notificações de novos vídeos. E até mais!